E o Internacional já tem um lateral direito dentro do elenco, ele foi contratado recentemente e obviamente não é a posição originária dele, mas nesse vídeo eu quero te falar como que o Roger está testando Diego Rosa como a possibilidade de ser o substituto de Bryan Aguirre. Além disso, eu quero te falar sobre Rogério Ceni, treinador do Bahia, e ele elogiou muito o Internacional na última entrevista coletiva, mas já falou que vem estudando o Inter de um tempo. Quero te trazer alguns bastidores que disse o técnico que irá enfrentar o Internacional agora nessa próxima quinta-feira. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, não esquece também de deixar aqui, de lembrar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias. É para homens de todas as idades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição, não perde tempo, lembrando, Ativo Ultra, ele dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começando com novas informações sobre o nosso Colorado, o Inter que treina pela segunda vez na semana nesta terça-feira, amanhã pela manhã já faz a última atividade no CT Parque Gigante, porque à tarde o Inter já inicia deslocamento com voo fretado até Salvador. Teoricamente seria uma viagem desgastante para o Inter, só que como o Inter fretou todos os voos até o final da gestão Alessandro Barcelos, o Inter tem hoje um descanso muito otimizado. Porque o fato de ter um voo fretado evita o Inter, primeiro, que tem que fazer conexão, que é um fato diferente. Evita o Inter, por exemplo, de ter que pousar, né, em um outro aeroporto, de ter um desgaste um pouco maior. Então, o voo fretado ele tem uma série de benefícios, em especial que os jogadores não cheguem tão cansados, por exemplo, para a partida lá em Salvador. E é uma situação importante que o Inter fez para esse jogo. O Inter que vai para essa partida contra o Bahia com algumas mudanças. Primeiro no gol, né, a questão do Sérgio Rocher, que todo mundo sabe, vai ficar fora aí por um bom tempo. O Juninho vai ser mantido pela zaga ao lado do Vitão. E a gente deve ter uma mudança no ataque, né? O Valência deve ganhar essa vaga do Borré. De resto, vai ser o mesmo time que a gente viu empatar por 1-1 contra o Flamengo. Agora, uma outra situação que eu quero trazer para ti é sobre um jogador que está sendo testado como lateral direito. Falou, inclusive, na entrevista coletiva sobre essa possibilidade, que é Diego Rosa. Jogador que chegou para ser um segundo jogador de meio campo dentro do Inter, chegou da Bélgica, tinha passado, inclusive, passou por esse Bahia do Rogério Ceni, foi treinado pelo Ceni no ano passado, conhece um pouco, inclusive, pode passar algum tipo de estratégia para o Roger Machado. Até é importante que daqui a pouco exista esta conversa, mas o grande fato é que o Inter também está testando o Diego Rosa em uma outra função. Ele falou na entrevista coletiva que pode, inclusive, jogar. Na Bélgica jogou, inclusive, como lateral direito. O Rosa, ele já foi testado como lateral direito. E aí eu explico, né? O Inter tem o Aguirre como titular, o Nathan Santos é o reserva, mas hoje não existe nenhuma segurança ao Nathan Santos. Ele estava, inclusive, treinando em separado. Ele só voltou a treinar com o grupo por causa da lesão do Bruno Gomes, senão ele ainda continuaria treinando separado. É um jogador que hoje o Roger não deposita uma certa confiança, tanto que, por exemplo, nesse jogo de fogueira, que seria contra o Bahia, dá algum tipo de problema no Bryan Aguirre, né, algum tipo de lesão, cartão, algo nesse sentido, ou precisa de substituir só mesmo pelo cansaço, o Roger não vai investir no Nathan Santos. O Inter vai tentar apostar no nome do Diego Rosa, que pode fazer essa função. O Ronaldo é um jogador que também já atuou como lateral direito na carreira, então tem essas possibilidades. O Ramon, lateral esquerdo, também já atuou como lateral direito, então tem algumas improvisações que podem acabar acontecendo. Lembrando, né, o Bruno Gomes foi um jogador improvisado, a gente lembra. O Roger improvisou o Bruno Gomes, nunca tinha feito aquela função na carreira, se fixou como lateral direito, e o Roger até brinca que até hoje o Bruno Gomes tem que acender uma vela para ele, porque não digo que salvou a carreira do Bruno, mas hoje ele é muito melhor como lateral direito do que como ele era como um segundo volante. Outra situação que eu quero passar para ti também que é importante, falando sobre Rogério Ceni, tá? Ele deu uma entrevista coletiva após o empate por 1-1 contra o Corinthians, um empate importante porque o Bahia jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, então fisicamente eles se desgastaram um pouco mais.
apesar do jogo ser somente quinta-feira, eles não vão precisar viajar, vai ser um time que fisicamente vai chegar bem para esse jogo contra o Inter. Agora, ele falou uma aspas que é muito importante sobre essa partida do Internacional e, inclusive, ele elogiou muito o Inter nesse sentido, e aí eu quero até trazer exatamente a seguinte aspas, tá? Porque ele disse, abre aspas, para o que disse o técnico Rogério Ceni. Vocês viram o Inter jogando sábado? Né? A qualidade do Inter fora de casa é absurda. Né? Ele falou muito sobre essa situação. Ele também falou, né, sobre esse ano ter muitos times que têm um certo investimento na Libertadores, que o Bahia é inclusive um desses times. Né? O Bahia já tem hoje, né, um elenco de mais de 580 milhões de reais em questões de valorização. É o quinto elenco mais caro. Se a gente for falar em termos de contratação, nos últimos anos gastou mais de 200 milhões em reforços. Né? Por exemplo, o centroavante deles, o Lúcio Rodrigues, foi comprado por 15 milhões de dólares. Então é um time que tem um poderio financeiro. Mas o Rogério Ceni elogiou muito a figura do Internacional, elogiou muito a qualidade do Inter. Falou, e aí não é o primeiro treinador que a gente vê falar nessa primeira rodada. Abel Ferreira falou, Felipe Luiz falou sobre isso, né? Diversos treinadores elogiaram muito o Inter. O Inter foi pego como o exemplo nessa primeira rodada. O Abel Ferreira falou em gol espetacular. O Felipe Luiz falou do nível Europa que é o Inter. Agora o Rogério Ceni também exaltando a qualidade que tem esse grupo do Inter para jogar fora. Então diversas coisas importantes que aconteceram e obviamente a gente aqui até nota um pouco mais o quanto o Inter tá jogando bem, mas principalmente fora daqui, né, mais lá pro eixo, pegando o caso do Bahia mais pro Nordeste, elogiando muito também essa figura do Inter. Um outro ponto importante também que eu quero te trazer, ainda sobre esse grupo da Libertadores, nesse final de semana caiu o treinador do Nacional, Martín Lazarte. O Inter já tinha eliminado o Lazarte lá em 2006, lembra? O Inter inclusive pega o Lazarte tanto na fase de grupos quanto nas oitavas da Libertadores naquele ano. O Inter não perde nenhum daqueles jogos e o Inter elimina, né, o Lazarte, e agora o Nacional está em busca de um novo treinador. O Inter só pega o Nacional na terceira rodada. Então vai ser um treinador que vai chegar agora ainda nessa semana, possivelmente. Vai ter 2 semanas até enfrentar o Inter. Vai ter um tempo, pelo menos, para acontecer uma adaptação. Mas ainda assim vai ser um novo início de trabalho que vai acontecer lá na equipe do Nacional. O Nacional que nesse final de semana perdeu para o Juventude de Las Piedras, do Uruguai. E por isso acabou culminando na demissão do Martín Lazarte. O Atlético Nacional também empatou no Campeonato Colombiano fora de casa contra o Bucaramanga, que também é um time que está disputando, inclusive, a Libertadores. Então, são, na verdade, nenhum time, né, do grupo F acabou vencendo. O Inter empatou, o Bahia empatou e os dois grupos, e os dois times também que jogam fora do Brasil acabaram empatando. O Nacional, inclusive, acabou perdendo o seu jogo, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se tu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, volto logo mais. Valeu, falou e foi!